somos um povo mais feliz da terra. Amém? Glória a Deus. E hoje nós estamos em festa. Glória a Deus, porque nós estamos aqui celebrando um dia de celebração, um dia de ceia, é dia de celebração, onde nós celebramos a nossa vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, se você está numa reunião de festa, é motivo de alegria, é motivo de adorar ao Senhor. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos nesse texto e sermos abençoados nesta manhã com a palavra de Deus. Tudo aqui já nos abençoou desde o início desse culto. Nós já estamos sendo abençoados com tudo que está acontecendo aqui. E agora chegou o momento de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, um momento extraordinário para as nossas vidas, né? Um momento de ouvirmos a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi. Este foi falar com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como podes um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Verso 8 diz assim: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, te louvamos por esta palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco e o Senhor tem escolhido-nos para ensinar-nos, para receber da sua palavra. Senhor, e nesta manhã, eu quero aqui, Senhor Deus, me colocar à sua disposição para que eu possa abençoar a vida dos irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo, nos vendo, aonde estiverem, que possam ser alcançados pelo poder da sua palavra. Que esta palavra possa gerar fé nos corações, possa gerar mudança de vida, transformação, e que o amor do Senhor seja, Senhor, desfrutado por todos aqueles que receberem esta palavra. É o pedido que nós te fazemos em nome de Jesus. Coloco-me à sua disposição para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa, através da minha vida, transmitir o recado aos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. É um privilégio muito grande poder falar do amor de Deus, da palavra de Deus, e poder compartilhar aquilo que Deus coloca no nosso coração. É com temor e tremor que a gente sobe no púlpito para ministrar, porque nós não vamos falar de nós mesmos, nós vamos falar do nosso Deus, aquele que é poderoso, aquele que faz obras maravilhosas que transformam o mais vil pecador e faz dele um salvo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já ministrei aqui em outras ocasiões nesse texto, baseado nesse texto, mas cada vez que a gente abre a Bíblia, no mesmo texto, né, a gente vai ministrar
uma palavra totalmente diferente, às vezes com um tema diferente, não é, os irmãos? E hoje o Espírito de Deus colocou em meu coração esta palavra. É uma palavra que vem de encontro, né, à necessidade espiritual de a maioria das pessoas. E é por isso que eu quero te chamar a atenção nesta manhã. O nascimento espiritual. Nós vamos falar disso e eu creio que e é uma oportunidade maravilhosa de falarmos a respeito disso, porque é um culto de ceia. E no culto de ceia nós celebramos exatamente a nossa vida nova em Cristo Jesus. Aleluia. Porque nós celebramos a nossa vitória naquele que ressuscitou no nosso lugar, ressuscitou por nós e garantindo a nossa vitória. A nossa esperança em Cristo Jesus, ela começa exatamente no dia em que nós nascemos de novo. A esperança de uma vida nova, a esperança de uma vida eterna, ela exatamente naquele dia em que eu aceitei a Jesus, eu passei a ter certeza disso. Amém? No dia em que Jesus entrou na minha vida. Eu quero discorrer um pouco aqui na introdução, falar um pouco a respeito do evangelho em que nós lemos. Depois eu vou ministrar e entrar, só para dar uma direção àquilo que nós vamos falar nesta manhã. Nós vamos conhecer um pouco desse evangelho, o quarto evangelho. O evangelho de João conhecido, né, tão conhecido por nós. Foi o primeiro livro da Bíblia com o qual eu tive contato. 1968, 67, 68. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia Sagrada. E naquela época, os novos conversos recebiam na igreja, né? Hoje, como nós recebemos o e-book aí, os irmãos recebem, aqueles que você aceitou Jesus, que chegou na igreja, nós recebíamos o Evangelho, né? O Evangelho de João. Era um livrinho muito interessante e eu estava ali numa época em que eu estava aprendendo a ler. E minha mãe, tudo que ela era minha professora, ela que me ensinou, ela que me alfabetizou, e ela fazia com que a gente lesse, né, textos, e a gente morava lá na fazenda, não tinha muito o que ler. Às vezes ela levava revistas para a gente ler, e quando nós ganhamos na igreja aquele livrinho, o Evangelho de João, e a Bíblia Sagrada, eu li muitas vezes esse Evangelho. Então ele tem um significado muito grande para a minha vida. Então é o quarto Evangelho. Ele difere dos três Evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Ele difere um pouco, né? Porque no Evangelho de João há fatos que nós não encontramos nos outros Evangelhos, né? Que há fatos interessantes e comentários, né, que nós não encontramos às vezes. E para algumas pessoas, né, e eu gosto muito da expressão de David Halley, que ele diz o seguinte, que o Evangelho de João é a mais bela história literária da Bíblia Sagrada. Eu concordo com ele, né? Então a Bíblia Sagrada, ela é um livro que tão especial para nós, né? E lá nós encontramos o cerne de toda a Bíblia, porque ali está expresso o capítulo 3, verso 16, né? Onde nós lemos, né, o versículo mais conhecido da Escritura Sagrada, que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para mim, esse é o tema central da Bíblia Sagrada. Amém? E outra coisa que é bom nós compartilharmos isso, porque o Evangelho de João é a leitura que mais leva pessoas ao encontro com Jesus. É o livro que mais leva pessoas a Jesus. E a sua mensagem, ela é tão profunda, mas ela é tão simples,
que até uma criança tem entendimento dela. Amém? E eu acho que por isso que naquela época eu me interessei tanto por esta palavra. Então, o Evangelho de João, eu costumo normalmente, 2 leituras que eu costumo recomendar ao novo cristão: João e Romanos. Irmãos, quando nós lemos esses 2 livros, João e Romanos, nós somos impactados pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Então, aqui nós encontramos um fato interessante, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus e Nicodemos, esse é um tema interessante para as nossas vidas. E neste momento agora nós vemos aqui, não sabemos por que Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite. Há várias especulações a respeito disso, mas o importante é que ele foi ter um encontro com Jesus. E o capítulo 3 narra esse encontro. Então, o nascimento espiritual é algo que foi tratado naquele lugar, naquela noite, em que eles vão ao encontro, em que aquele homem vai ao encontro de Jesus. Então, o título da mensagem é: necessário vos é nascer de novo. Nós vamos tratar por que é necessário nascer de novo. É tão simples esta mensagem, às vezes você já ouviu ela muitas e muitas vezes. Mas nós precisamos muitas das vezes ouvir e recapitularmos a palavra de Deus. Então Nicodemos era um fariseu principal dos judeus, ele fazia parte do Sinédrio, mestre da lei em Israel, conhecedor profundo das Escrituras. Ele era um estudante profissional das leis. E ele era, por ele ser intérprete e doutor da lei, havia necessidade dele estudar. Então tinha um conhecimento profundo. Possivelmente era um homem rico, um homem influente, um homem de uma família nobre. Então não era qualquer pessoa. Nicodemos, ele tinha uma importância muito grande. Alguns o chamam de senador, assim como José de Arimateia. Outros chamam de ministro da Corte Suprema. Mas então ele tinha, o que eu quero trazer para os irmãos é que era uma pessoa influente e de muita importância. E ele agora vem ter com Jesus. Em Jerusalém estava acontecendo a festa da Páscoa. E muitos milagres e sinais estavam acontecendo ali, operados por Jesus. E o povo que ali estava começou então a aproximar-se de Jesus, interessado pelos milagres, atraído pelos milagres. Muitos queriam saber o que estava acontecendo, o que Jesus estava fazendo, e Nicodemos foi um desses que foi atraído pelos milagres e pelo que estava acontecendo através de Jesus. E ele então vai encontrar-se com Jesus ali, e a Bíblia diz que ele vai ter com Jesus, e ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Então ele já vai e reconhece quem é Jesus. Ele não foi ali simplesmente porque tinha uma curiosidade. Ele foi ali para falar e para expressar a sua admiração por Jesus. Então, amados, o que nós vamos falar, como eu já disse, a maioria de vocês já ouviu falar. Não é novidade. Mas o que nós vamos tratar nesta noite é o que pode mudar não somente a vida, a sua vida, como a vida de milhares de pessoas ou do mundo inteiro, que é a doutrina do novo nascimento. É a principal doutrina da Bíblia. Ela é tão simples, como eu disse, que muitas das vezes nós achamos até muito simples mesmo, e a gente não dá muita importância, mas eu estou falando do cerne.
da doutrina principal da Bíblia. Eu te chamei a atenção para o livro, para o Evangelho de João, te chamei a atenção para o capítulo 3, verso 16, intencionalmente, para você ver e entender que o que nós vamos falar aqui é o assunto mais importante, não somente da Bíblia, mas da vida de qualquer homem, de qualquer ser humano na face da terra, porque trata do principal problema do homem. Trata do principal problema do homem. Então essa doutrina do Novo Testamento, essa doutrina, né, aliás, do novo nascimento, ela é a principal doutrina, é onde mexe na raiz de todos os males da sociedade, na raiz de todos os males que as pessoas enfrentam. Então nós temos que entender isso, que no mundo espiritual, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, esta palavra ela tem um poder muito grande. E eu quero iniciar falando das leis espirituais, as 4 principais leis espirituais que regem o nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, já ouvi isso demais. Essa mensagem é o abecedário do evangelismo. É exatamente aqui que eu quero trabalhar com você nesta manhã, porque eu sei que Deus tem a fazer muito na sua vida e através da sua vida a partir de hoje. Todos nós que aqui entramos somos instrumentos de Deus para a salvação, para a cura e libertação das pessoas, porque o Espírito de Deus que estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você. E a unção que estava sobre Jesus para operar libertação, cura, sinais, está sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós somos responsáveis para transformar a nação, transformarmos o país, a nossa geração e o mundo através da palavra de Deus na nossa vida. Homens se levantaram no decorrer da história, de Jesus até os nossos dias, às vezes em países em que estava à beira do caos. Mas às vezes uma pessoa simples e sem muito conhecimento levantou na autoridade do Espírito Santo e aquela pessoa foi usada para um grande avivamento. Quando nós estudamos a história da Rua Azusa, enquanto nós estudamos a história de William Seymour na Rua Azusa, em que acontece aquele avivamento, um homem simples. Naquela época, havia uma divisão ali entre os americanos. Os negros e os brancos não congregavam juntos. Mas aquele homem, Deus usou ele para transformar a história, não somente das Américas, mas do mundo inteiro, trazendo o avivamento da Rua Azusa. Um homem tão simples. E isso eu quero dizer que, às vezes, por mais simples que você pensa que é, eu digo a você que nesta manhã, se o Espírito Santo de Deus, se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus usar você, você vai sair daqui tão poderoso quanto todos esses homens que revolucionaram a história com o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer e eu quero crer que nesta manhã eu estou pregando para pessoas que revolucionará espiritualmente não só o nosso Brasil, mas que incendiará este mundo com a palavra de Deus. Então por isso eu trago esta mensagem e eu quero, com o objetivo de trazer você a este entendimento. Então, as leis espirituais, a primeira delas, Deus ama todas as pessoas, e está muito claro no capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas.
independente de quem elas são, independente do que elas têm, independente da posição social, independente de ser uma pessoa importante, ou se não é uma pessoa totalmente desconhecida, se tem dinheiro ou não, se tem um bom carro ou não, se anda a pé ou não, se é um mendigo, se é uma pessoa nobre, Deus ama todos de igual forma. E Deus tem um plano para a vida de cada uma dessas pessoas. Deus tem um plano. E o plano que Ele tem, e que é o mesmo que te alcançou, que alcançou a mim, mas Deus não quer apenas ficar na superficialidade, mas Ele quer nos levar em águas profundas para que possamos desfrutar do amor dEle, de tudo aquilo que Ele tem para nós, reservado para cada um de nós. E é isso que nesta manhã o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Então Deus ama você, todos nós, aonde quer que esteja, aonde quer que o que nós, independente da sua história, Deus ama você. Se você está vivo, há uma esperança para você. O segundo ponto é que eu quero dizer que todo homem é pecador. Será por que todo homem é pecador? O homem é pecador porque Deus o fez pecador? Não, o homem se transformou. O homem se transformou em pecador através de Adão. A palavra de Deus em Eclesiastes 7:29 diz assim: Deus fez o homem bom, ou Deus fez o homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias ou muitas invenções. Então o homem, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem bom e reto. E ele se tornou pecador em Adão, quando Adão desobedece a Deus. E ali então, e a palavra Romanos 5:12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. No verso 14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre a vida daqueles que não tinham pecado, à semelhança de Adão. Todos os seres humanos, então, se foram transformados em pecador em Adão. Deus não era esse, não era isso. Deus havia feito o homem para se relacionar com ele. Olha, Deus fez você para se relacionar com Ele. Deus, quando Ele formou você, mesmo no ventre da sua mãe, Deus, Ele tem um plano de relacionar com você. Deus fez o homem lá no Éden. Ele fez o homem com a intenção de relacionar com o homem. Por isso Ele fez o homem bom e reto. Mas aqui, amados, nós entendemos e a gente vê que esse homem agora, transformado em pecador, ele passa a ter uma natureza pecaminosa, uma natureza corrupta. Penetrou no coração de Adão o pecado, penetrou no coração de Adão a desobediência, a rebeldia, a rebelião. E a partir de então, isso foi passado, foi transmitido a todos os seres humanos. E quando foi transmitido a todos os seres humanos, todas as pessoas tiveram a sua natureza corrompida. E a partir de então, o ser humano passou a ser inclinado para o pecado. Isso significa o quê? Significa que a facilidade agora do ser humano é o pecado. Um desejo incontrolável e dominante. Um desejo incontrolável e dominante quer dizer que reina sobre o ser humano. Por isso que todos se transformaram em pecador. Por quê? Porque agora o desejo é transgredir contra Deus. E Romanos 8:6-8 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Amados, nós temos dois caminhos a seguir.
Nós estamos diante de dois caminhos: o caminho da vida eterna e o caminho da morte eterna. Hoje o homem trilha o caminho da morte eterna, mas o plano de Deus é tirar o homem desse caminho e trazer para a vida eterna e garantir-lhe a vida eterna. Então aí diz a palavra de Deus, continua dizendo: portanto a inclinação da carne é carne, inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então há dois caminhos: estar na carne, viver na carne, ou viver no Espírito. Então, como eu disse, o maior problema da humanidade não é falta de dinheiro. O maior problema da humanidade não é falta de paz. O maior problema da humanidade não é não é as crises financeiras. O maior problema da humanidade chama pecado, natureza pecaminosa. O pecado escraviza o homem. O pecado faz do homem, ele tira a dignidade espiritual do homem. Mas Deus, em Cristo Jesus, o desejo dele é que esta dignidade espiritual nós tomamos, retomamos, conquistamos, que nós agora somos aquilo que foi levado, que a gente novamente tome de volta. Mas há só um caminho para isso. E quando Adão então desobedece a Deus, ele cria esse abismo espiritual chamado morte espiritual. Abismo espiritual chamado morte. Romanos 6, 23 diz assim, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí Isaías fala que as vossas iniquidades, verso 3... Verso 2, Isaías 59, diz que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então o homem naturalmente está separado de Deus. O ser humano, isso significa que o ser humano é incapaz de promover o seu retorno a Deus. Por mais que ele queira, por mais que ele esforce, por mais que ele faça obras, por mais que ele tente ser bom, ele não consegue. Porque ele está morto espiritualmente. Então, o ser humano, nesta situação, por mais que lute, mas Deus ama o ser humano, ama, e ele então, ele tem um plano para remover esta separação, remover esse abismo. E ele apresenta, e todos aqueles que nele crê, Jesus, é a ponte que liga, a ponte que transpõe, a ponte que nos leva para o outro lado, é a ponte que nos leva para a vida eterna. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então o ser humano, a necessidade maior do ser humano, se o maior problema do ser humano é o pecado, a maior necessidade do ser humano é perdão. O maior problema do ser humano é o pecado que o separa de Deus. A maior necessidade do ser humano é perdão, a salvação em Cristo, a reconciliação, a volta ao estado original, a volta a Deus. E é isto que nesta manhã eu quero trazer para a sua vida. Então só Jesus ele tem o poder para perdoar. Só Jesus tem o poder para transformar. Só Jesus tem o poder para te declarar livre, perdoado. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E quando nós pecamos, nós afrontamos Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem o seu amor derramado sobre nós. E ninguém tem o poder de perdoar pecados a não ser Jesus. E então Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para tomar o nosso lugar, para assumir o nosso lugar. Então, amados, quando Jesus então Ele vem para assumir o nosso lugar. Era o único que podia fazer isso.
Ninguém tinha poder para perdoar pecado. Ninguém tem poder. Ninguém. Jamais alguém pode declarar, um ser material pode declarar, olha, seus pecados estão perdoados, mas Jesus pode. Aleluia! Um paralítico estava diante de Jesus, e Jesus olhou para aquele paralítico e disse, perdoados estão os seus pecados. E começou um bochicho entre a multidão e no coração das pessoas, eles pensavam, que é isso? Só Deus pode perdoar pecados? Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, paralítico, levanta e anda. E aquele paralítico levantou e andou. Muitas das vezes, amados, nós ficamos esperando acontecer um milagre. Mas em primeiro lugar que acontece na nossa vida, o maior milagre na vida do homem, não é levantar, não é um paralítico levantar, não é uma conta recheada. O maior milagre na nossa vida é a nossa restituição da vida eterna. É nós recebermos o perdão dos nossos pecados, é termos o nosso escrito de dívida rasgado e destruído, porque em Cristo Jesus, quando nós recebemos o nosso pagamento, quando Ele carimba o tetelestai, aquela promissória que você tinha, aquele cheque sem fundo que você tinha, mas Jesus, Ele carimba lá, está consumado, está pago. Sabe o que isso significa? Que você e eu temos agora o direito à redenção, entrar na presença de Deus e desfrutar do amor e dos favores de Deus. É isto que nesta manhã o Espírito de Deus abre o nosso entendimento, para que nós não saiamos daqui, não somente para a nossa vida, mas com esta palavra para atingir outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia! Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo, quando Ele morre na cruz do Calvário. Jesus, Ele então, a palavra de Deus em Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Éramos inimigos e em Cristo Jesus nós nos tornamos amigos. Jesus tomou o nosso lugar. O que parecia injustiça se tornou um ato de justiça e um grande milagre para as nossas vidas. Eu não tinha nada a ver com o pecado de Adão. Eu não tenho nada a ver porque que eu pago o pato. Não, amados. É a natureza do pecado. É a natureza tendenciosa para o pecado. Mas agora, e aí às vezes você acha que é um ato de justiça, mas agora um ato de injustiça, mas agora um ato de justiça, que Jesus ali na cruz do Calvário, Ele não tendo nenhum pecado, Ele assume o meu e o seu lugar. E agora, com uma ofensa de Adão, que fez com que o pecado entrasse no mundo, Jesus, em um ato de justiça, Ele remove o pecado de todos aqueles que nele crê, de toda a humanidade. E hoje eu e você podemos tomar posse disso. E você que me ouve, você que me assiste, onde quer que esteja, não importa o que você cometeu, não importa a sua vida, não importa o que passou, a partir de hoje é que se conta. Jesus quer entrar na sua vida, transformar a sua vida e te fazer uma nova criatura a partir de hoje, rasgando toda a culpa do pecado e toda a dívida que você tinha. Agora ninguém pode lançar na sua mente, na sua face, dizendo você é pecador, você é pecador. Sim, eu sou um pecador lavado e remido pelo poder do Espírito Santo.
Santo, os meus erros do passado, você, Satanás, não pode me acusar, porque em Cristo Jesus eu fui perdoado, eu fui liberto, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, não se leva em conta, foi lançado no mar do esquecimento. Aleluia! Glória a Deus! Nem Deus lembra mais dos pecados de outrora, depois que você está em Cristo Jesus. Não é Satanás, não é você, não é a sua consciência que pode te acusar. Por isso que Romanos diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação. Então essa conversa, Jesus ensina duas coisas. A morte espiritual é uma realidade para aqueles que estão sem Jesus. Para aqueles que não estão. Ela foi inserida na vida de todo ser humano. Mas a vida eterna só é experimentada por aqueles que escolhem Jesus. Andar, por aqueles que escolhem andar no caminho. A segunda verdade, não basta. Olha aqui, preste atenção nisto. Nicodemos conhecia as Escrituras. Nicodemos sabia tudo. Nicodemos, ele era um mestre da lei. Ele ensinava. As pessoas queriam saber alguma coisa, procurava Nicodemos. Nicodemos julgava. Nicodemos era um membro do Sinédrio. E Nicodemos, ele tinha uma boa influência, ele tinha uma boa reputação, ele era um grande admirador de Jesus, ele admirava tanto Jesus, mas isso não basta, queridos. Não basta conhecer as Escrituras, não basta apenas conhecer as Escrituras, não basta apenas ser um admirador de Jesus, não basta apenas crer, acreditando somente. Não basta ter uma boa reputação, não basta ser bom, não basta pagar as contas em dias, não basta ser uma pessoa exemplar, não basta. Não basta isso, só não basta. É o que Jesus, a segunda verdade que Jesus ensina para Nicodemos. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. E para nascer de novo, precisa crer em Jesus. E a quarta lei é crer em Jesus. Crer aqui é muito mais do que acreditar. Crer aqui é muito mais do que admirar. Crer aqui é muito mais do que você, tem um amor muito grande. Eu choro quando eu vejo a história da cruz. Quando eu assisto o filme do Mel Gibson, a história da crucificação. Eu fico emocionado. É muito mais do que isto, amados. Mas é quando você ouve a palavra de Deus, arrepende dos seus pecados e reconhece que sem Jesus você não é nada e diz, Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e a partir de hoje eu vou viver na inteira dependência do Senhor. Jesus, a partir de hoje eu quero ser uma criatura nova, eu quero viver um modo novo, eu quero viver a sua natureza e que a natureza do Senhor entre na minha vida, se renda a Ele. E numa sequência de fatos, a glória de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus vai sendo revelado na sua vida. E esses fatos todos são operados pelo Espírito Santo. Nós somos atraídos pela palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé no nosso coração. Gera fé na nossa vida. E nós vamos a Jesus, reconhecemos quem nós somos. Reconhecemos a nossa identidade sem Jesus. Mas nós vamos a Jesus porque nós sabemos que só Ele que pode resolver o nosso problema. E Jesus, Ele troca a nossa identidade e agora escreve o nosso nome no livro da vida.
e nos concede pelo Espírito Santo uma vida nova e passamos a viver espiritualmente e eternamente. E eternamente, uma vida além túmulo. Ainda que esse tabernáculo se desfaça, nós temos um edifício eterno. Aleluia, temos um edifício eterno. 1 João capítulo 5, verso 11 diz assim: e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aleluia. O primeiro ponto, recebemos a vida. O segundo ato, começamos a desfrutar do amor de Deus e viver agora como filhos. João 1,12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E quando nós agora recebemos a nossa identidade de filhos de Deus, quando nós agora reconhecemos que nós somos filhos de Deus, o nosso caráter muda, porque nós recebemos o caráter de Deus. Nós vamos sendo transformados. Efésios 4, 24 a 32, diz assim: e vos revistais de um novo homem. Então o velho homem foi tirado para revestir. Quando nós trocamos de roupa, aquela roupa suja ela é tirada e nós vestimos uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa lavada. E é isso que acontece conosco na nossa vida espiritual. O velho homem foi tirado e agora um novo homem, somos revestidos, vestidos de um novo homem, segundo Deus e criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? E aí diz, por isso deixai, e aí é uma lista que nós vamos deixando, vai sendo limpado. Quarta coisa, somos libertos da escravidão do pecado. Eu ministrei aqui outro dia sobre quanta coisa Deus nos livra, que nos prende ao velho homem, que nos amarra. E essas amarras vão sendo quebradas e nós vamos sendo libertos. E a principal é o pecado, e o poder do pecado, e a acusação do pecado na nossa vida. Ninguém mais pode nos acusar, porque nós somos uma criatura nova. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Sereis livres, seremos livres. Quantos livros tem aqui? Aleluia! Então agora a possibilidade dessa pessoa pecar há, mas é muito pequena. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Sabe por que é pequena? Porque o pecado foi destronado. Nós éramos escravos dele, hoje nós não somos mais, fomos libertos. O pecado foi destronado da nossa vida e agora quem assumiu o trono da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Ele que está sentado no trono, Ele que domina, Ele que governa, Ele que dirige. Não mais Satanás, não mais o pecado, não mais as vontades carnais. Porque somos libertos em Cristo Jesus. O pecado habitual não tem lugar na nossa vida. Porque este pecado, porque nosso corpo, os nossos desejos, as nossas vontades. E a palavra de Deus diz assim: qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Deus implantou a semente dele, a semente de vida em nós. O pecado passa a ser algo nojento. Eu lembro de Ezequiel 20, 43. Deus falando através do profeta Ezequiel para o povo, diz assim: e ali vos lembrarei dos vossos maus caminhos ou dos vossos pecados, e de todos os vossos atos pecaminosos, e tereis nojo. E tereis nojo. Por causa das vossas maldades que tendes cometido. Então o pecado passa a ser algo nojento. A semente de Deus na nossa vida, ela faz essa natureza nova. Ela faz com que
o pecado não tem mais poder sobre nós. Para quê? Porque se nós continuássemos escravos do pecado, e o pecado tendo poder sobre nós, o diabo tinha legalidade, Satanás tinha legalidade de te acusar, de me acusar. Mas hoje ele não pode. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. O pecado foi destronado. Eu quero aqui, amados, fechar. Nós estamos caminhando para o final. E hoje a ceia do Senhor, o culto de ceia, é um culto de celebrarmos isto. Libertos em Cristo, libertos do pecado, servos de Deus. E agora temos o fruto da santificação. E a vida eterna garantida na nossa vida. Se uma pessoa diz que é nova criatura, eu quero encerrar com essa observação. Se uma pessoa crê e diz que é uma nova criatura, mas continua praticando coisas velhas, do homem velho, duas coisas podem estar acontecendo. Ou ele não entendeu o Evangelho, ou ele não assumiu a sua identidade em Cristo Jesus. Porque se o Espírito Santo, se você recebeu Jesus na sua vida, o Espírito Santo está em você e ele te dá poder, capacidade, força para você vencer o pecado. Por mais difícil que seja, não é fácil. Mas quando nós tomamos a posição, nós somos libertos e lavados em Cristo Jesus. Nós não temos prazer mais no pecado. Ou não entendeu a mensagem do Evangelho, ou não assumiu a sua identidade em Cristo. E eu encerro aqui com 2 apelos. O primeiro, para aquele que ainda não escolheu Jesus, ainda não escolheu a vida eterna. Eu te convido, nesta manhã, a receber a vida eterna, a vida nova, o novo nascimento, uma vida transformada, uma vida lavada. E segundo apelo, eu faço para aqueles que vivem capengando na vida espiritual. Já aceitou Jesus, mas está ali, tropeça aqui e cai acolá. Eu quero dizer para você, não. Comece a andar em vitória a partir de hoje. Comece a andar em vitória a partir de hoje. Comece a andar em vitória sobre o pecado. Aquele pecado que habitualmente vive te atormentando e você cedendo. A partir de hoje, resista em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aquelas falhas grotescas, aquelas falhas que você cometia, que você quer se livrar dela, você não se livra sozinho, mas através do poder e da força do Espírito Santo. E hoje nós queremos orar por você, para que o Espírito Santo de Deus te dê graça, poder, para que você resista e vença, e comece a andar em vitória a partir de hoje. Comece a desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba onde você está agora o poder do Espírito Santo para destronar o pecado, para vencer o pecado. O poder do Espírito Santo que garante a vitória. Erga a sua mão agora e comece a receber do céu, do trono de Deus, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus, o Cristo poderoso que venceu, que morreu. Ele não somente morreu por mim, mas ele ressuscitou por mim e por você. E nós temos o direito da ressurreição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba onde você está, fique de pé. Nós vamos orar e já partir para o tempo da ceia do Senhor, porque eu creio que você está ansioso depois de ouvir esta palavra. Aleluia! Você quer celebrar isto? É na mesa que nós celebramos, é na mesa que nós celebramos, e hoje nós temos o poder de participar da mesa. Deus, eu oro por cada uma dessas pessoas que me ouviram aqui ou em qualquer outro lugar e que querem ter um encontro com o Senhor.
um encontro de transformação, um encontro de vida e vida nova. Não mais de morte, não mais de escravidão, mas uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida, Senhor, em que possa gozar e desfrutar do amor e dos favores do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida dessas pessoas agora. Em nome do Senhor, receba onde você está, na sua casa, aqui na igreja, onde você está, comece a receber o poder do Espírito Santo na sua vida, para vencer, aleluia, glória a Deus. Feche os olhos aonde você está e adore ao Senhor, aleluia. Adore o Senhor no seu lugar. Adore o Senhor onde você está. Comece a declarar que o seu coração é dele. Deseje ardentemente viver para a glória do Senhor em santidade, em santificação. Aleluia. Oh Deus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Necessário é nascer de novo. E você está aqui depois dessa palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas há um ato que pode e vai te justificar nesta manhã: a confissão. E eu queria que você orasse comigo após mim, dizendo assim: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, com a sua mão no seu coração, eu quero perguntar aqui nesta manhã: se você fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Você que fez esta oração nesta manhã, você que confessou agora com seus lábios, você que está dizendo: sou eu, essa é a minha história. Você pode levantar a sua mão aí onde você está, que eu quero orar por você e com você. Alguém nessa manhã? Amém, amém. Você que está com a sua mão levantada, eu quero fazer mais um convite. É um momento de Deus para você. Você, sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, queria que você deixasse o seu lugar, viesse aqui à frente. Vem aqui, nós vamos orar juntos. Eu quero te pedir que saia do seu lugar, vem aqui. Nós estamos em família, e em família não há constrangimento, há amor, aceitação e novo nascimento. Que bom que você está aqui. Fica de frente para mim, por favor. Pode ficar de frente. Que bom que você está aqui. E nós, como família de Deus, nós abençoamos sua vida. Nós declaramos que sobre ela não vale mais condenação, porque aquele que está em Cristo não tem mais do que temer, porque não há mais condenação. E nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
nós profetizamos a vida nova, o novo nascimento, mas também nós profetizamos, se você já teve essa experiência, um novo andar, andando em novidade de vida, andando justificado, sabe, o Senhor está te trazendo novamente aqui, e com os braços abertos Ele está te tomando, para caminhar, para que você caminhe na presença dEle, crescendo em graça e sabedoria, e sendo sempre um aleluia no coração do Pai. Nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus, amém e amém. Nós queremos dizer, meu querido, você é bem-vindo na família de Deus, viu? Qual que é o seu nome? Tiago, eu quero apresentar para você essa família, amém? Uma parte da grande família de Deus está aqui. Então eu vou contar até 3, você vai se voltar para trás e vai se deparar com uma parte dessa família, que vai te dar suporte, vai dar um abraço, pode ser? Vamos contar, igreja? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia, seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus, Tiago. Que bênção. Tiago é o irmão da nossa amada e querida irmã Aline. Que Deus abençoe sua vida, viu? Que bênção, que unção nesse lugar. Amém, queridos? Nós vamos participar da mesa agora da ceia. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar. Sabe, esse exame não é feito pelo seu esposo, você que é casado ou casada, não é feito pela sua esposa, não é feito pelo seu pai, é feito por você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. O exame não é para nos afastar, o exame é para nos aproximar. O exame não é para nos condenar, mas para saber que nós somos justificados. O exame que nós fazemos é exatamente o que o pastor Carlos pregou. Nós somos livres. Dizer que nós temos uma nova natureza, que o pecado não tem mais trono na nossa vida, e nós podemos viver uma vida em santidade. Então, se houver algo que está presente na sua vida, que não está condizente com essa nova natureza, essa nova identidade, então hoje, nesse exame, você vai falar: Senhor, me perdoa, porque mesmo tendo recebido essa nova natureza, essa nova identidade, eu estou vivendo como se não fosse livre. Então eu abandono isso agora, eu renuncio isso agora, e eu vou viver para o louvor da glória de Deus, amém? Você pode fechar os seus olhos no seu lugar e começar a clamar o Senhor, dizer: Pai, eu faço isso agora, com temor, com tremor, eu confesso, eu abro mão, eu renuncio a toda prática que me afasta de Ti, da Sua presença, porque eu sou uma nova criatura. Jesus, Ele morreu por mim, pelos meus pecados, mas Ele ressuscitou, como foi pregado nesta manhã, também por mim, para que eu andasse em novidade de vida. Então eu não aceito nada que me prende ainda ao passado nebuloso. Eu não aceito mais nenhuma prática pecaminosa que me deixa refém do passado, que o Senhor já apagou naquela cruz. Você pode fazer isso agora onde você está. E agora eu vou pedir aos diáconos que tomem agora as bandejas aqui com os elementos da ceia. E sabe, a ceia é para aqueles que nasceram de novo. A ceia só tem sentido para aquele que é nova criatura, sabe? Porque nós não conseguimos discernir o corpo
a menos que tenhamos nascido de novo. Então, se você já nasceu de novo, da água e do Espírito, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e esse ato de confessar, ele é validado, ele é dado publicidade por meio do batismo nas águas. Então, se você já se batizou nas águas, então você vai receber os elementos da ceia para cear com o Mestre, amém? Receba agora e aguarde que nós vamos cear todos juntos em nome de Jesus. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Enquanto você recebe os elementos da ceia, para juntos cearmos com o nosso amado Jesus, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Será que você pode levantar o pão e dizer: graças te dou, Senhor, porque esse pão simboliza o seu corpo que foi dado por mim. Agora você, com ações de graças, vai comer do pão, agradecendo ao Senhor por tão grande salvação, pelo sacrifício que Ele fez, entregando o seu próprio corpo, que foi moído, que foi transpassado pelas nossas ofensas, pelas nossas iniquidades. Mas sabe, esse castigo é o que nos traz a paz nesta hora. Coma do pão, dando graças a Deus. Aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então você vai levantar agora o cálice e vai dizer assim: este cálice, diga, este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. E eu creio que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Não há mais condenação sobre a minha vida. Tome agora do cálice, beba do cálice com essa consciência que não há mais condenação, que o sangue removeu todo pecado, toda iniquidade. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele vive e Ele voltará. Anuncie agora, celebrando o Senhor nesta hora, igreja. Celebre o Senhor, a vida. Celebre o Senhor, o Rei. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Igreja, cante isso. Somente a igreja, diga: eu sou livre. Diga isso.
Levante as suas mãos se você pode. Erga a sua voz. Declare essa verdade. Foi o sangue, foi o corpo de Cristo que nos deu libertação, salvação. Aleluia. Diga em alta voz, igreja. Aleluia. Eu sou livre. Será que você pode aplaudir o nome dele nesta manhã? Será que você pode dar vivas de júbilo? Com gratidão, com ações de graças nós entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, o nosso viver. Vivemos para o louvor da sua glória, Senhor. Declaramos isso aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos não apenas o nosso coração, porque isso fala da nossa salvação, como o pastor Carlos ministrou, mas nós entregamos diante de Deus o nosso viver, o coração, para termos um novo coração convertido, salvo, mas o nosso viver para que a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus, vivendo em novidade de vida, vivendo, sabe, sem condenação, sem peso do pecado que tenazmente nos assedia, sabe? Hoje nós estamos vivendo exatamente essa experiência do novo nascimento. Nascemos de novo, temos vida eterna e vamos viver assim para o louvor da glória de Deus. Amém, igreja? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode aplaudir mesmo o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. E eu quero te convidar então para dilatar a graça. Não vá embora rapidamente. Tenha um pós-culto abençoado em comunhão com os irmãos, compartilhando dessa graça, e ainda estenda ainda mais a graça por meio do pequeno grupo. Esteja em uma das nossas células, para que você continue tendo essa comunhão e comendo desse pão do maná espiritual que é Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz, semana de bênção e vitória, povo amoroso, mais feliz da terra.